Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Pessoal, hoje nós estamos aqui para fazer um alerta, né? E de como a coisa está acontecendo aí ao redor do mundo, né? Nós estamos com um problema lá na faixa de Gaza, Israel, a questão dos judeus e os palestinos, né? Tá complicado aquilo lá. Enquanto na realidade aquilo vai simplesmente reforçando o que a gente já sabe, o que a gente já viu. Porque quando a gente fala que a maioria das ações bélicas ao redor do mundo, elas são feitas com o intuito realmente só de bagunçar, de terror, medo, aí eles lucram vendendo armas, então os caras ganham de diversas formas em cima de uma mesma situação, né? Então, cada vez que eles promovem uma guerra, eles conseguem justificativas para os seus interesses, seja qual for, invadir uma terra por causa de petróleo, ou por causa de qualquer riqueza que esteja lá, ou por algum interesse geopolítica, ou por alguma posição territorial, são vários os motivos, né? Então, tu vê o pessoal fazendo esse tipo de coisa direto. Então, eles lucram com as armas que são vendidas, eles ganham de acordo com os interesses deles, políticos, geopolíticos, né? Eles promovem o terror, eles reduzem a população mundial. Então, são várias coisas que eles lucram ao fazer essas atitudes bélicas, né? Promover guerras aqui e ali. Então, gente, por exemplo, essa atitude já de um tempo atrás ali de mudar a capital, a embaixada, tudo dos Estados Unidos também foi mudada para Jerusalém, lá, né, aquele ato que os Estados Unidos fizeram agora, que simplesmente deram essa confusão toda que deu, e que, se for pensar qual foi a vantagem que política ou, né, de acordo, pensando numa questão de melhoria para todos, que pudesse ter trazido alguma vantagem, nenhuma. Então tu vê que é só coisa ruim que resultou isso aí. E daí até assistindo o Boechat hoje de manhã, o cara diz: bah, mas eles não perceberam que eles só conseguiram fazer coisa ruim com essa manobra dos Estados Unidos aí. E daí eu pensei: não, Boechat, tu que não percebeu ainda, brother, que isso é de caso pensado, é exatamente isso que eles querem fazer. Só que não entende quem não tá por dentro da situação, né? E sem condenar o cara, cada um dentro das suas pesquisas, né? O cara tá ali cuidando da situação política, econômica, ele é ateu, e eu gosto muito, respeito muito, enfim. E assisto todo dia. Embora eu não concorde com muita coisa, e perceba o quanto eles estão alienados a uma série de questões. Que nem hoje de manhã ele mencionou uma coisa assim, o sentido dele é lógico e faz, entende? Faz sentido, mas se ele fosse conhecer a história mesmo, eu digo a história, não a história recente contada pelos livros, mas a história verdadeira da humanidade, coisa e tal, ele teria uma posição diferente em relação ao que ele coloca. Mas é válido o raciocínio dele, de que se imaginasse uma mesa redonda com os deuses dos palestinos, os deuses dos judeus, os deuses, seja quais fossem os deuses, diz o Boechat, supondo que eles existissem, segundo as palavras dele, né? Eu sei que os semideuses existiram, e que tem uma força criadora do universo também, mas é questão de crenças, né, pessoal? Mas o que ele colocou, né, e faz todo sentido essa percepção que ele teve, de que se todos os deuses estivessem reunidos numa mesa, eles diriam: qual de vocês assina embaixo do que eles estão fazendo lá, matando no seu nome? Aí o Boechat diz que provavelmente de todos os deuses sentados ali, eles diriam: eu não. Que nenhum. E aí é onde eu vejo que ele peca. Porque, por exemplo, se ele soubesse da história de Javé, ou da história do Enlil, dos semideuses, né, da questão dos Anunnaki, nós não estamos falando de folclore, a gente está falando de registros históricos, achados arqueológicos que comprovam tudo isso aí. Então, gente, né, por isso que eu digo, quando a gente sabe das coisas, quando a gente tem acesso a esse tipo de informação, e aí cabe a cada um buscar ou não, né? Porque se tu já acha que é tudo bobagem, coisa e tal, tu nunca vai ir atrás desse negócio, e tu vai deixar de aprender coisa muito importante. Então, nós temos essa questão ali, né? Nós temos lá o deus hebraico, que a gente sabe que é Javé, que a gente sabe que é Enlil, né? Que a gente sabe que foram dados nomes diferentes para o mesmo tipo de situação. E esse Deus estava na Bíblia, e ele manda o Moisés com o seu povo. Isso foi retratado na novela Os 10 Mandamentos, né? De mais cedo já tenho muito para falar desse peão aí também, que está dando trabalho nesse sistema de botar medo no mundo. Ele está fazendo um trabalho excelente, mas já vou voltar a isso aí. Então ali, a questão do Javé, do Enlil, né? Que é o mesmo cara. É um Deus que lá na novela está retratado, ele manda o povo pra guerra. Então assim, ó, se tu começar a pensar naquele Deus bom que Jesus falava, e a gente tem que saber fazer a diferença, né? O Deus bom que Jesus
falava. E aí, pessoal, prestem atenção, quando veio essa questão de juntar tudo numa pessoa só, porque eles quiseram colocar aquele Deus que pede culto, aquele Deus que quiseram embarcar ele, né, naquele amor que a humanidade tem por Jesus. Quando Jesus veio ao mundo e cativou a humanidade do jeito que cativou, os que viraram seu seguidor, né? O que o outro cara fez lá em cima? O próprio cara que crucificou Jesus aqui, né? Que Jesus, se comunicando com ele, diz: pô, tu não pode me livrar dessa parada aí, meu chapa. Ele disse: então tá, então seja feita a sua vontade. Jesus foi lá e caminhou para a cruz. Ou vocês acham que ele não tinha poder de simplesmente evaporar e sair daquilo ali? Não, mas ele seja feita a sua vontade. Vamos ver até onde vai a tua crueldade, né? E Jesus foi lá e se sacrificou, entendeu? Então deixa uma mensagem pra galera, e enfim. Aí tem esse tipo de coisa aí. Alguns dizem que essa parada da crucificação de Jesus é falsa, foi motivada justamente para criar mais medo, terror e domínio, enfim. Aí tem muita coisa pra manga. Eu particularmente acredito na existência desse ser que, como vários outros, vieram para nos iluminar e nos tentar tirar dessa Matrix, né? Enxergar a verdade e vão salvar, mas a gente tem que descobrir qual é a verdade nessa história toda. Então, gente, esse realmente ser que domina, que criou todo o universo, que Jesus se referia, que é um ser que perdoa, que é um ser de bondade, não é condizente as atitudes com esse ser que manda pra guerra, que pede culto, entendeu? Então aí onde é que eu quero que vocês percebam a jogada toda, onde é que tá. Então agora eu falei que eu ia falar do Edir Macedo, né? Olha que interessante, tivemos os 10 mandamentos, onde eles falam em Deus, né? Mas o Deus que mandava Moisés para a guerra para combater um outro povo. Que povo era esse? Também não eram filhos de Deus? Onde entrava a história do perdão que Jesus colocava para nós? Do perdoar 70 vezes 7? Tá entendendo como tem incongruências nessa história, pessoal? Então, assim, voltando. O que acontece? O Javé, através dessas novelas que a gente vê com o Edir Macedo agora, e o filme também, isso está despontando essa ideologia do Edir Macedo a nível mundial, né? Haja visto que todos os lugares onde esse filme Nada a Perder da história do Edir tá bombando aí ao redor do mundo, né? E isso preocupa a gente. Quem tá ligado e quem sabe, né, o que realmente está por trás disso aí, fica preocupado, por causa que eles estão com um poderio violento. Então tem alguns espertos que nem eu, com um canalzinho aí de 2.000, tem outros espertos aí com um canal bastante gente, né, 26.000, 30.000, 50.000 e tal. Mas, cara, nós estamos falando de um poder de gente aí que os caras atingem milhões ao redor do mundo. Porque os caras têm muita grana. E de onde é que vem toda essa grana para dar esse poderio todo pro Edir Macedo para fazer tudo como ele está fazendo? Né? Quem é que está contribuindo com tudo isso? Cada um que vai lá e doa para a Igreja Universal está contribuindo com tudo isso, inconsciente ou não, embora no seu coraçãozinho lá eles estão caindo na lábia do Edir Macedo, achando que dando lá vão ganhar aqui, ou dando aqui vão ganhar lá, melhor dizendo. Cara, mas enfim, agora, qual é que é a armadilha que esse povo está caindo e eles não percebem? Bicho, assim, tinha um cara em Caxias do Sul que era muito esperto, né? E ele começou a colocar boates, ele comprou uma boate, né? E naquele tempo era assim, as pessoas iam, e ainda hoje, né? As pessoas iam num lugar, enchiam o saco daquele lugar, coisa e tal, eles iam pra outro. Não, aqui não tá com nada, eu vou lá. Viu, aqui também não tá legal, mas vamos ver como é que tá outro. E assim eles iam pipocando de boate em boate, né? Alguém percebeu isso lá em Caxias, não vou dar o nome do cara também, porque, né? Mas um cara esperto lá. E o cara comprou uma boate, né? Daqui a pouco ele foi lá e comprou outra. Daqui a pouco ele comprou outra. Chegou um ponto em Caxias, lá na década de 90, ali mais ou menos, que o cara tinha umas 6, 7 boates em Caxias. Das principais e das maiores. Então o que acontece com isso, cara? Tu ia numa boate ou outra e a maioria das pessoas não sabiam que era do mesmo dono. Isso que era interessante. Então, assim, inconscientemente, isso aqui não tá legal, vamos lá pro outro, plim, pingava pro mesmo cara. Não, aqui não tá legal, vamos lá no outro, plim, pingava pro mesmo cara. O mesmo cara ganhava, ou seja, independente de onde é que tu quisesse ir, caía no bolso de um cara que era proprietário de quase todas as boates da cidade lá. Quem é caxiense sabe muito bem de que eu tô falando, né? Mas enfim, e o que tá acontecendo, gente? Essa história que tá rolando aqui assim, entre assim,
os dominadores lá que estão todo a comando de um, né? São grupos aqui, mas tem uma energia suprema que é o que quer coordenar tudo isso. E também existem algumas guerras entre essa energia suprema. Não a suprema criadora, que é pacífica, que é a da ordem, né? Eu tô falando desse supremo em relação à nossa humanidade mortal aqui, né? Eu tô falando de Javé, gente, tá entendendo? E os que também estão brigando, do mesmo nível de Javé, que estão brigando com ele também com o interesse de escravizar a nossa humanidade, né? Só querem mudar de... É os escravagistas brigando entre si pra ver quem é que... Entre si, desculpa, pra ver quem é que vai dominar o gadinho aqui embaixo. Nós, né? Mas então, gente, a gente volta lá na questão a estratégia que o Javé tá usando, pessoal, é a mesma. Então, assim, ó... Seja o Deus bíblico, né, que é Javé, o Jeová, seja qualquer dessas denominações que eles façam ali, tu vai acabar, entendeu? Tu vai morrer por um, tu vai morrer por outro, plim, vai pingar pro mesmo peão lá em cima. Entenderam a analogia, gente? É complicado a gente se dar por conta disso. Mas, então, e o Edir Macedo, ele é uma peça extremamente importante nisso aí tudo. Eu já tinha colocado isso há muito tempo atrás, mas agora, com a repercussão desse filme, que é o Nada a Perder, a gente vê que, cara, que o negócio é violento. Então, assim, ó, tem uns corajosos aí na internet, tem um gurizão que foi lá dentro do tal do Templo de Salomão, filmou, ele conversou com algumas pessoas lá dentro. Então, não me lembro o nome do gurizão, mas, nossa, show de bola, parabéns, assim, pra ele, parabéns. E ele sorrateiramente, ele sentou do lado de algumas pessoas e, pô, e aí, cara? Tu sabia? Era o negócio da Arca da Aliança lá que estavam fazendo lá dentro, né? Então, gente, é um teatro violento. A gente vê que eles pegam atores profissionais pra fazer aquela coisa toda, envolver. E como o próprio cara que fez a reportagem lá dentro, ele diz, o gadinho vai. Então, são coisas que eles não mostram na televisão aberta, por isso que eles não permitem que seja filmado lá dentro. Eles têm os câmeras profissionais dele para mostrar só o que quer, o que, né? E o nível de cultura das pessoas que tá lá dentro, o cara deixou claro quando ele ia conversar com eles. Então é esse tipo de gente que eles vão levando, assim, ó. E quem é um pouco mais esclarecido, né? Aí eu me pergunto, cara, quem sabe o que tá acontecendo e continua envolvido ali... Cara, é impressionante, né? Aquela história assim, ó. Ou tu é extremamente inocente, ou tu é conivente. E daí se a pessoa não se coloca na questão de inocente e sabe o que está acontecendo, né? Está evidente que existe uma questão de comércio da fé que é totalmente anti... Aí é o discurso anticristo, porque... vocês lembram da revolta de Jesus diante do templo? De não comercializar coisas? De não envolver comércio, finanças, com a questão que em tese deveria ser religiosa ou espiritual, melhor dizendo. Não tem a passagem bíblica que Jesus se ira. No entanto, aquele tiozinho lá que entrou lá dentro do templo, ele filmou e tá lá na internet para quem quiser ver, pessoal. Os caras, em determinado momento, lá começam as vendas de Bíblia, R$150 cada uma, a edição especial e não sei o que, não sei o que. E o gadinho vai caindo, e vamos cuspindo dinheirinho lá pra eles, né, com as ofertas, achando que dando aqui vão ganhar lá. Vocês não sabem a roubada que vocês estão se metendo, gente. Vocês estão querendo comprar com dinheiro as coisas, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus quis dizer com isso, cara? Que não é com moeda que tu compra as coisas lá em cima, mas as pessoas distorcem tudo isso aí, né? Aliás, quando eu paro só para assistir nesse canal desses pastores ali, o que eu vejo, gente? Eu vejo muita distorção das passagens bíblicas para induzir o significado de que, você tem que ofertar aqui para ganhar lá. E quando tu sabe realmente, porque tu estudou um pouquinho mais, tu vê que... Mas não é para ficar entrando no mérito da questão, porque... A maioria das pessoas que assistem meu canal aqui já estão batidas, já estão ligados, né? Não cai nessa mais de jeito nenhum, mas a gente procura falar para um número bastante grande de pessoas e eu sinceramente gostaria que isso chegasse ao ouvido desses mais desavisados assim. Por quê, pessoal? Por quê? Sei lá, é uma coisa minha, mas uma vez tinha um cara que ele estava andando numa praia assim, e com a namorada dele, né, caminhando, e quando ele percebeu, parecia que tinha um maluco dançando balé na beirada da praia. E ele diz, puta, tem louco pra tudo, é essa hora da manhã, né? Era de manhã cedinho. Aí conforme ele foi se aproximando, ele percebeu que o que ele parecia um balé de longe, assim, na verdade era um cara que ele se abaixava, juntava alguma coisa e jogava pro mar. Ele caminhava um pouco, baixava, juntava alguma coisa e jogava pro mar.
E quando eles chegaram perto do cara, eles perceberam que esse cara se abaixava, pegava uma estrela e jogava pro mar, uma estrela do mar. E ele dizia, pô cara, beleza, bom dia, tudo bem, coisa e tal, mas o que tu tá fazendo? E o cara disse, é que essas estrelas, né, se elas ficarem na areia, sem a água, elas vão morrer, então as que eu jogo, elas conseguem voltar pro mar e elas sobrevivem. Aí o cara bateu nas costas dele e disse, meu amigo, o que adianta, né? Isso não vai fazer diferença, por causa que olha quantas praias nós temos ao redor do mundo, então isso não vai fazer diferença. O cara olhou pra ele, juntou, pegou mais uma estrela, jogou pra dentro do mar e disse, pra essa eu fiz a diferença. Entendeu? Então assim, cara, do jeito que eu tô vendo a coisa despontando por aí, se a gente conseguir, né, e o pior de tudo isso é que assim, ó, eu tô tentando acertar, eu também não quero ser mestre de ninguém, porque eu estou estudando sério e justamente por ter descoberto como eles mentem com facilidade, como eles usam ferramentas para enganar, a gente não sabe, a gente vai descobrindo algumas armadilhas, mas também não sabe até onde tem outras, né, mas a gente vai botando fé que conforme a gente está estudando, né, eu tô realmente acreditando que o poder da nossa alma é muito mais condizente, se nós formos pensar no que o teu coração te diz, no que o teu instinto diz, que um ser supremo, um criador do universo, que é esse ser que Jesus se refere, que é o ser bondoso, que é o ser que perdoa, se é que é um ser, não precisa nem entrar nessa questão aí, mas, né, ou essa energia do universo, né, ela não ia nos colocar aqui sem né, capacidade nenhuma de se defender disso tudo. Então, e prefiro acreditar nas palavras de Jesus quando ele dizia também assim que a verdade vos libertará. Então a gente está correndo atrás da verdade. O que a gente já descobriu é que tudo isso que está aí não é a verdade. E que a mentira está explícita, aliás, ali quando a gente vê esse tipo de coisa. Né? Então, pessoal, né, Edir Macedo, olha só, Igreja Universal, a novela 10 Mandamentos. Gente, essa novela, assim, ela está fazendo um papel excelente na questão pregar medo. Né? Então é o anticristo que já dominou, né? Que está botando a marca da besta. Os que forem chipados serão eternamente perdidos. Aí de novo, aonde estaria a capacidade de um Deus, né, que é onipotente? Olha como os caras são ingênuos nas próprias armadilhas que eles fazem e como tu tem que ser um pouco burro pra cair nisso aí. Com todo respeito, gente, mas olha a analogia que eu vou fazer agora, né? Tu tem um Deus que é o Deus onipotente, é o onisciente, o onipresente, o que pode tudo, coisa e tal. E aí tu tem uma situação onde o anticristo está obrigando todo mundo a botar a marca da besta, né? E aquele que botar a marca da besta vai estar com a sua alma eternamente perdida. Prestem atenção nisso. Então aonde está a bondade ou a justiça divina para permitir que aqueles que não querem receber a marca da besta sejam forçadas a receber a marca da besta? Hã? Tá entendendo a incongruência da coisa? Né? Mas aonde estaria a justiça divina se ele tá vendo que o cara tá aqui com um fuzil na minha cabeça dizendo, ou tu põe a marca da besta ou tu morre? Ou esse tipo de coisa? Ah, não, então eu deveria morrer pra não aceitar a marca da besta. Cara, não sei, velho. Tá? Você entende como tá esquisito isso aí tudo? Então assim, ó, não bastasse a marca da besta, não bastasse os discursos, o terror que toda hora eles, não, vai ficar pior. Ah, porque não temos comida na mesa, não, mas vai ficar pior. Não, mas vai ficar pior. E aí estão espancando os cristãos, ou seja, eles estão desenhando todo o pior cenário e projetando isso. E e as pessoas assistem, e eles estão assistindo a novela, e aí vem ainda ali embaixo, né, Apocalipse, capítulo tal, João, não sei o quê. Porra, cara, tu entende como que eles dizem, ó, isso é verdade, está na Bíblia. Então, voltando, pessoal, primeiro, a Bíblia é cheia de contradições, é uma coxa de retalho, então assim, ó, não é porque está na Bíblia que a gente deve acreditar que vai realmente de fato acontecer, não, porque está na Bíblia, Né? Então, quem conhece a origem da Bíblia, e para quem não entendeu isso que eu estou falando aqui, eu sugiro que pesquisem alguns vídeos do nosso canal que falam sobre a origem da Bíblia, né? Que falam sobre as coincidências entre a Bíblia e o livro do Enki, que na verdade esse foi eu queria ser mais explícito, mas a minha esposa achou na época que nós devíamos abordar esse assunto com cuidado, então ela botou um título muito mais sutil nos vídeos, similaridades entre Bíblia e o livro do Enki.
né? Então ela queria que estimulasse a curiosidade de algumas pessoas que fossem lá ver, mas não deu muito. Às vezes tu tem que botar um título que dê uma chocada no cara assim, entendeu? Pra ele ir lá e ver o conteúdo do vídeo e entender o que tu tá falando, né? E a gente não quer que vocês acreditem no que a gente tá te falando aqui. A gente quer, a gente diz, ó, pesquisa, ó, a gente tá dando todas mastigadinho, pesquisa lá o livro do Enki, pra tu ver se tem alguma coisa a ver com a origem da Bíblia. Pô, mas eu estudei a Bíblia, Luciano, e realmente lá fala do Noé, que é o Ziusudra, lá fala do Endubsar, que é o Moisés bíblico, né? Pô, e os relatos são muito semelhantes, claro que são semelhantes. A Bíblia é uma cópia daquilo ali, meu irmão. Tá entendendo? Então é isso aí, bicho. Então nós temos todos esses problemas aí, né? Então lembrem-se, brigando por Alá, brigando por Javé, brigando pela fruta que caiu, entendeu? Vocês, ó, plim, 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 vão estar caindo na caixinha do mesmo magrão, velho. Entendam isso. Então o negócio é... A gente tem uma ligação direta com essa força divina. A gente foi dotado de alma e a nossa alma é a nossa arma. A nossa arma, diria o mineirinho. Uai, adoro os mineiros. Aliás, tem um cara muito bacana de Minas. Quero mandar um grande abraço pra ele, que disse que não poderia vir no nosso evento, mas não tem problema. Aliás, aproveitando bem rapidinho falar, né? Marco Antônio Petit, em Gramado, dia 20 de maio, próximo domingo, falando sobre implantes alienígenas, pessoal. Não percam! Quer vir pra Gramado? Hotelaria, gastronomia, esse lugar lindo, maravilhoso que a gente mora aqui, né? Eu sou de Caxias do Sul, a gente está morando há 10 anos nesse lugar maravilhoso aqui. É isso, pessoal. Então, gente, eu só preciso falar mais uma coisa pra vocês. E isso é bastante importante. Eu também tenho alguns vídeos no meu canal de ex-soldados americanos, que são os famosos soldados psíquicos, e que eles contam isso. Isso é um pouco chocante, pessoal, mas é uma realidade. A gente está vendo uma desgraça lá na questão Síria, Iraque, aquela bagunça toda lá, onde esses países todos que estão em guerra, onde as pessoas estão se explodindo em nome de Allah é grande, Allah que nós acabamos de falar sobre isso, né? O que acontece? Gente, nós temos clonagem de corpos já há muito tempo. Nós temos já os exércitos aí e eles criam corpos inanimados, corpos sem alma. Entendam isso, né? E o que eles fazem? São robôs biológicos da mesma forma que os famosos Greys que a gente conhece. Ou seja, a gente dominou a tecnologia e está fazendo a mesma coisa que os caras faziam. Ou continuam fazendo, né? É só tecnologia. A gente não tem a tecnologia da clonagem desde a Dolly lá e coisa e tal. Se isso é exposto pra galera, gente, imaginem o que é feito nos secretos, né? Sem o pessoal saber aonde tu tem dinheiro ilimitado dessa banda podre aí, que dinheiro pra eles não é problema. Tu não tem nenhum problema com ética, com moral, com porra nenhuma. Tu pode fazer o que tu quiser, da mesma forma que o Joseph Mengele podia fazer com os judeus no tempo do Holocausto lá. Então, gente, o que eles descobriram? Eles descobriram como criar corpos. Então eles criam corpos robustos, fortes, treinados, com o DNA todo alterado dos melhores atletas, né, para ter uma condição física superior e tal. E aí aquilo é só um corpo, é uma carcaça. Aí eles têm os soldados psíquicos que eles são treinados para projetar sua mente. Os caras têm a capacidade, entendam isso, pessoal. Eles têm a capacidade de projetar a sua mente, que é o que movimenta a massa carnal. Ele projeta naquele outro corpo, ele carrega até aquele corpo para fazer a missão que ele precisa fazer, seja se explodir, seja não sei o que, entendeu? Vai lá, quando aquele corpo se explode, a alma que anima aquele corpo simplesmente, né, a mente, a energia volta para o soldado psíquico e esse continua, né, ele pode destruir quantos corpos ele quiser, por causa que ele coloca a mente dentro daquele corpo, ele anima aquele corpo, como a inteligência que comanda é a dele, aquele corpo é uma ferramenta, é um robô biológico teleguiado mentalmente. Entenderam? Parece fantástico, parece absurdo. Pessoal, eles estão fazendo isso e não é de hoje, gente. Não é de hoje. Então, de novo, vocês teriam que assistir os vídeos que nós temos no nosso canal aqui que falam do Duncan Wolfanian, né? Dave Corso, o Aaron McCollum. Então, Project Camel, se não quiserem assistir pelo nosso canal aqui, não tem, procurem, não tem importância, procurem o Project Camel. O que importa para vocês é que vocês saibam dessas coisas que está acontecendo, não me importa de onde é a fonte, entendeu?
Então, gente, pra vocês verem, então a gente fica horrorizado, né, com as pessoas se explodindo aqui, essas paradas aí, são esses soldados, ou melhor, são só robôs biológicos, são de carne e osso, mas eles não têm alma, eles foram criados geneticamente, né, de uma inseminação artificial ou de qualquer coisa do gênero, ou até aqueles vários corpos que são relatados por um monte de gente que é abduzida, que os caras estão em animação suspensa. Para que aqueles corpos lá em animação suspensa? E pareciam corpos sem alma, pareciam que estavam vivos, mas parecia que estava vazio. Tá aí a explicação, pessoal, entendeu? Então, e são na base Dulce, né? Quem conseguiu invadir a base Dulce disse que tinha desses seres lá em animação suspensa, tinha não só os em formato humano, como os em formatos de Greys lá e tal. Então são os robôs biológicos com formas diferentes, talvez para atividades diferentes. Então vamos se ligar em tudo isso aí, pessoal, que está acontecendo. Não caiam na onda do medo da novela que agora é meteoro que vem contra a Terra, porque não sei o que. A única e a grande, né, a ideia daquilo ali é impor medo na galera, aí baixa o padrão vibratório, o ar-contato faz aquela festa. E outra, eles polarizam, ou anticristo ou Deus, anticristo ou Deus. Cara, esse Deus que eles estão pregando nesse lance é aquela história do plim-plim da caixinha. Lembra do dono da boate com várias boates? Independente de qual tu fosse, pingava pro mesmo cara? É a mesma situação, guardadas as devidas proporções. Mas entendeu, gente? Alá, Jeová, desses aí, seja o que for, cara, estão todos se matando. Mas quando for pro outro lado e pingar, vai pingar na caixinha do mesmo cara. Vão ser escravos do mesmo escravagista. Era essa a mensagem que eu queria deixar pra vocês. Beijo!